Olá, sou o José Nascimento e nessa noite de domingo estamos com a inauguração do nosso curso bíblico, né? Tem por nome Desvendando a Palavra de Deus. Este é o Desvendando 2026. É um curso bíblico bastante completo, em que nós aprenderemos a Bíblia passo a passo e aprenderemos sobre os conceitos fundamentais sobre Deus e sobre a própria Bíblia, né? Sou servo do Deus Altíssimo, irmão vosso e membro do corpo de Cristo. Igual disse o apóstolo João, é minha comunhão com o Pai e com o Filho. Saúdo a todos, graça e paz vos seja multiplicada. Neste início de curso bíblico, tenho a apresentar a introdução do curso bíblico como uma visão geral e o curso resumido em 5 partes. São elas: o critério e o aspecto metodológico, o contexto geral, os objetivos principais, o desenvolvimento dos assuntos e a conclusão final. Nessas 5 partes, ou nesses 5 pilares, nós iremos estar ministrando várias aulas e todas essas aulas dentro de 10 matérias bíblicas e cada matéria especificamente tornar-se-á uma parte do curso. Então, em 10 partes, né, foi distribuído e elaborado o nosso Desvendando a Palavra de Deus. Então, quais são esses 10 módulos? O do dispensacionalismo, criacionismo, cronologia bíblica, genealogia, teontologia, bibliologia, religião especificamente. Dentro do módulo religião, nós veremos várias religiões e também partes da teontologia, porque na religião nós aprendemos sobre Deus ou sobre conceitos sobre Deus, né? Seitas e heresias e escatologia. Em seitas e heresias, nós veremos aulas sobre doutrinas corretas, e aí nós iremos ver quais são as doutrinas, pontos doutrinários certos, e veremos pontos doutrinários que serão os conceitos errôneos sobre Deus ou sobre a Bíblia, né? E a escatologia, nós veremos pontos doutrinários ou profecias bíblicas especificamente, ou algo relacionado ao fim dos tempos. Então, dando continuidade à nossa introdução ao curso bíblico, nessa aula inaugural, né, nós aprenderemos sobre Deus e sobre a Bíblia. A ideia central aqui é apresentar o curso bíblico em seu começo, meio e fim, igual eu falei anteriormente, né? É o começo, o meio e o fim, ou seja, um resumo
de tudo que será apresentado e desenvolvido durante toda a trajetória e a longa caminhada, mostrando o critério que foi usado e a metodologia do curso, né, será apresentado hoje, né, a partir de agora. Para isso, eu resumi 5 partes e apresentei todas elas, que foi o critério do aspecto metodológico, o contexto geral, os objetivos principais, o desenvolvimento dos assuntos e as conclusões ou considerações finais, né? O critério e o aspecto metodológico. Então, não tem como falar de critério e método tudo junto. Então, irei falar sobre o critério e depois sobre a metodologia, sobre o método. Então, primeiro, sobre o critério. O que é critério? Segundo o dicionário Aurélio, critério é um padrão que alguém usa para fazer avaliações. Quando esse alguém vai tomar certas medidas. Então, como o assunto é voltado, né, para desvendamento de mistérios, ou seja, desvendando a palavra de Deus, foi necessário, houve uma necessidade ou eu precisei de critério, de um critério, de vários, ou de um critério no mínimo, precisei para desvendar e depois elaborar todo o material, né? Então, nessa parte introdutória, eu me encontrei me encontro, né? No presente, no atual presente, me encontro diante de um grande desafio, que foi desvendar a palavra de Deus e apresentar essa elaboração e apresentar esse plano, esse projeto, né, de ensino. Então, esse desafio e o grau de dificuldade aumenta mais ainda por existir uma complexidade, no sentido de que há diversas religiões, no sentido de que exista várias denominações diferentes e também um pouco compromisso voltado para as multidões que não têm, que têm acesso à Bíblia, mas não tem o hábito de ler a Bíblia, o hábito de fazer devocionais. A falta desse hábito gera ainda mais um aumento significativo no grau de dificuldade para quem ensina, né? Se bem que, em contrapartida, temos culto de ensino, né? As igrejas fazem culto de ensino e algumas igrejas têm escolas bíblicas dominicais. Isso é o ponto positivo, né? Mas, mesmo diante dessa realidade, não é suficiente para suprir a carência dos ouvintes
e dos leitores da Palavra de Deus, porque o número de evangélicos é muito grande, o número de católicos, apostólicos católicos, católicos apostólicos romanos é bem maior, e esses ouvintes e leitores da Palavra de Deus, eles ficam à mercê de quem ensina e de quem prega. Só que nós temos um problema. Por quê? Porque existem possibilidades de que esses ensinamentos venham de fontes corretas, assim como, de igual modo, a mesma possibilidade de que venha de fontes errôneas, né? Então, por conta dessa complexidade, né, eu fui tomado, né, pelo Espírito Santo a me comprometer em elaborar e desenvolver o Desvendando a Palavra de Deus, né? Foi assim que surgiu. Eu me deparei com um texto que se encontra lá na Carta aos Coríntios, a verdade é na segunda carta, capítulo 4, versículo 4, que o texto diz assim: irei ler agora. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, essa passagem me impulsionou, né, a levar a Palavra de Deus e também a ensiná-la, a repassá-la para as pessoas que as não conhecem ou que têm dificuldade de interpretar um texto da Bíblia e assim por diante, né? Perceba que o texto diz que o Deus deste século, alguns entendem aqui como sendo o diabo ou manifestações das trevas, porque causa obscurantismo, então fica em trevas e não produz entendimento, no caso dos incrédulos. Ou seja, é uma interrupção à fé. As pessoas não conseguem crer ou não conseguem abraçar a fé ou não conseguem ter a clareza do Evangelho, da luz do Evangelho, ou da glória de Cristo, ou da imagem de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. O próprio versículo diz isso. Um ponto muito interessante nessa passagem é que o texto diz que esse agente do mal, o texto diz aqui que ele cegou o entendimento. Não foi os olhos, foi o entendimento dos incrédulos, né? Então, se houvesse uma cegueira no oftalmológica, se houvesse uma cegueira nos olhos, a pessoa poderia, como ouvinte, compreender, mesmo que não visse. Poderia não ler por problema visual, mas poderia compreender caso outra pessoa fizesse uma leitura. Então era possível, por meio de dois sentidos, compreender as Escrituras. Mas como o texto aqui diz que o Deus deste século cegou o entendimento, então, por mais que a pessoa leia, ela não vai entender. Por mais que a pessoa ouça uma pregação, um ensino, uma ministração, ela não irá compreender por conta dessa ação, por conta desse bloqueio, né? O texto diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Costumo citar aqui o exemplo, quando leio essa passagem,
Eu lembro de uma passagem que está lá no Evangelho de Mateus, quando o texto diz que Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se ele está reconhecendo que Jesus é o Messias, mas ele não está vendo Jesus. Mas ele tem o entendimento de que ali é Jesus, ele crê. Então, a falta dos olhos não leva ele a deixar de crer, não impossibilita crer. Agora, se Bartimeu tivesse, igual os incrédulos de Coríntios aqui, ou dessa passagem de Coríntios, se Bartimeu tivesse seu entendimento cego também, aí ele nem enxergava com os olhos nem com o entendimento. Perceba que existe uma gravidade, né? Saindo desse exemplo, nós iremos para a contrapartida. Se o Deus desse século chegou ao entendimento, o Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, abre o entendimento. Vamos ver isso aqui em Lucas capítulo 24, versículo 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, o que é que o Satanás, o demônio, o que é que eles fazem com os incrédulos? Ele cega o entendimento. Caso contrário, o que é que Jesus faz com os discípulos? Ele abre o entendimento. Propósitos diferentes. O propósito do inimigo, o texto diz, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Ou seja, trevas, né? É o príncipe das trevas, então é cabível de que ele deixe a pessoa no obscuro, sem entendimento, confuso, incrédulo, sem crer, sem perspectiva de buscar Deus, sem vontade de fazer a vontade de Deus e assim por diante, né? Ele age assim para não resplandecer. Né? Quando o inimigo entra em ação na vida dos que permitem, não funciona aquela palavra lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Não, é trevas. Lâmpada para meus pés é para o ouvinte que medita na lei do Senhor de dia e noite. Salmo capítulo 1, versículo 2. Luz para meus caminhos é para aqueles que andam na luz, que andam nas trevas, o que tem é de fato trevas, né? Então, propósitos diferentes. Jesus abriu o entendimento para os discípulos compreenderem as Escrituras. Lucas 24, 45, só citando novamente. O salmista Davi fez uma oração muito interessante. Ele disse: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Que oração maravilhosa, né? Em que o salmista diz: abre os meus olhos, tira o que está atrapalhando de eu ver as maravilhas da tua lei. Né? Então, né, nesse ponto, né, do critério, o que nós estamos aprendendo? Nós estamos vendo uma visão geral do que vai ser o curso bíblico. No curso bíblico, nós vamos aprender, dentre muitas coisas, mas sempre irá girar em torno da ação de Deus
ou da ação humana ou da ação até mesmo espiritual e diabólica do mal, né? Em que essas três fontes, elas sempre estão disponíveis, sempre estiveram disponíveis e sempre estarão disponíveis, né? Então, o que é que nós vamos induzir a fazer? A buscar a fonte da verdade, que é Deus. A fonte confiável, que é Deus. E nunca o homem, quem quer que seja, e muito menos o demônio, né, cara? Então, essa primeira parte, desse primeiro bloco, né, é que o critério é um padrão que alguém usa para fazer avaliações, quando esse alguém vai tomar certas medidas. Neste caso aqui, o alguém sou eu. Por quê? Porque quem elaborou foi eu, e quem está ensinando e quem estará trazendo o documentário, quem irá estar trazendo a matéria, né, será por minha conta, né, ficará por minha conta. Então, qual foi o critério que eu usei para fazer essas avaliações? Quais são as avaliações? Tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: errais por não examinar as Escrituras. Pronto, aqui é um critério. Tem outros, tem vários. Outro critério, 2 Coríntios capítulo 2, o texto diz lá, para que ninguém se apoiasse em sabedoria humana, mas as palavras consistem em sabedoria oculta em mistério, sabedoria de Deus e não dos homens, para que ninguém se apoiasse em sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. Isso pode ser entendido como um critério. Por quê? Porque a pessoa avalia o que é de Deus, avalia o que é do homem e faz uma separação entre luz e trevas, entre Espírito de Deus e Espírito do homem. O Espírito do homem é apenas o que? Ali é a personalidade da pessoa, a filosofia, o conhecimento, seja científico ou de qualquer outra área. O que é essencial aqui é não entender, é essencial não entender como malignidade, obras humanas. A pessoa não pode partir desse pressuposto. Por quê? Porque nem tudo que é do homem é do diabo. Apenas por ser falho, o homem pode induzir outro a interpretar errado. Um texto bíblico ou um texto que não seja bíblico, pode ser científico também, ou de outra natureza, tá certo? Então, é importante, cabe aqui compreender que não estou dizendo que a ciência é do diabo, que a filosofia é do diabo, não estou dizendo isso não, né? Eu estou dizendo que se a base a qual a pessoa apoia o conhecimento, ela vir de homem, é possível que o homem, por ser falho, induza a pessoa ao erro.
Tá certo? É isso que eu estou dizendo, né? Então, eu falei sobre o grande desafio, né? Falei aqui. E estou falando sobre o critério que foi usado, né? Então, existem 3 passagens bíblicas, né, que ilustra melhor tudo o que foi falado até agora. Tudo resume em que há a existência de 3 tipos de doutrina, ou doutrina aparece na Bíblia, doutrinações aparece na Bíblia de 3 formas, de 3 maneiras. Uma delas é o fato de que existe doutrina de homens. O segundo é de que existe doutrinas de demônios. E a terceira é que existe a sã doutrina, da doutrina de Deus. Primeiramente, a doutrina de homens. Está lá em Mateus capítulo 15, versículo 9. Quando Jesus disse: por causa da vossa tradição, vós invalidais o mandamento de Deus, ensinando preceitos dos homens e doutrina de homens, segundo a vossa tradição. Isso é Mateus 15, versículo 9. Doutrina de demônios, ela envolve... A doutrina de homens envolve tradições e conceitos humanos. A doutrina de demônios, ela envolve apostasia e leva homens a negar a fé ou a abandonar o caminho e faz com que pessoas deixem de seguir a Cristo, né? Ocasionando engano e ocasionando desvio, as pessoas se desviam, e também desistência, as pessoas deixam de perseverar na fé e assim por diante. Abandonam o caminho ou esfriam na fé e às vezes até morrem espiritualmente. E isso é o impacto que causa a doutrina de demônios. O texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e também em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. São 2 passagens. A passagem bíblica que irá falar sobre essa doutrina é a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Tá certo? Que o texto fala sobre a sã doutrina. Tá certo? Nesse texto está associado ouvintes ou leitores da palavra de Deus que ficam procurando pregadores ou doutores da lei que ensinam coisas que o público, que o povo gostam de ouvir. Então, esses tipos de pessoas, ou esse público, ou essa determinada comunidade, elas têm a tendência de selecionar sempre os que não falam a verdade, ou os que iludem, ou os que falam coisas agradáveis, ou os que bajulam, né? Aqui o problema está no doutrinador e no ouvinte. Por quê? Porque eles não suportam a sã doutrina. Ou seja, eles não querem a doutrina certa, eles querem a doutrina errada. E isso conscientemente.
Não é iludido, não é enganado, não. Ele sabe que é mentira. Esse grupo sabe que o ensino não é verdadeiro, mas prefere assim porque sentem-se confortáveis, né? Então, a sã doutrina, a doutrina de homens, ela envolve tradições e conceitos humanos. A doutrina de demônios, ela envolve apostasia, engano e assim por diante. E a sã doutrina, ela envolve elementos específicos, como fonte e origem. A fonte está lá em Mateus 7, versos 16 ao 18, quando Jesus disse: a doutrina que eu ensino não é minha, a doutrina que eu vos ensino veio do meu Pai que está no céu. Então envolve uma fonte. A doutrina não vem de Jesus, né, propriamente dito, vem do Pai. Deus deu a doutrina a Jesus, né? E Jesus veio, foi enviado por Deus e assim por diante. A origem é divina. Não é apenas do homem, do Jesus homem, que nasceu na manjedoura, que morreu na cruz, né? Porque ali nós temos o lado humano, né? Mas a doutrina que vem por meio do Espírito Santo, que é quando Cristo torna-se cabeça da igreja, ele faz a vontade de Deus. Então, nesse caso, é Deus, mas ao mesmo tempo é homem, mas é Deus, é o Verbo que se faz carne. Porque se ele não fosse o Verbo, ele apenas seria um judeu que nasceu e morreu, né? E não é dessa forma. Colossenses 2, versículo 9 diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então é uma pessoa diferente de Pedro, de Paulo, de Maria, de Isabel, de Zacarias, de Isaías, de Jeremias, de Moisés. Saindo desses grupos, pode ir até para outra religião, diferente de Buda, Maomé, né? E assim por diante, né? Então Jesus, como doutrinador, ele não ensina uma doutrina própria. Aqui nós temos como sã doutrina a fonte. E nós temos também como doutrina falsa, como fonte para a doutrina falsa, ideologias, filosofias humanas, e também tem a fonte também das trevas, né? O Espírito diz expressamente que nos últimos dias apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, que é um dos textos básicos, que é o de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Então, como é que ele consegue, o príncipe das trevas, né? Como é que o príncipe das trevas, pondo uma vírgula, né? Que agora eu não estou falando sobre Jesus, não. Como é que o príncipe das trevas consegue enganar as pessoas? O exemplo é o texto que eu citei no início. Ele cega ele põe dúvida na cabeça da pessoa. Isso facilita o próprio trabalho dele e dificulta a pessoa de buscar Deus, né? Ele cega o entendimento. Então, por mais que uma pessoa mostre a verdade a outra,